verdade, ele não se contamina. Ele não se contamina. Alguém pode até tentar distorcer essa verdade. Alguém pode até pregar ela distorcida, mas na sua veracidade, ela não muda, ela não se contamina. Eu costumo dizer que a verdade bíblica, ela não é homogênea, mas ela é heterogênea, porque ela não se mistura com a mentira, com o engano, para se contaminar. A verdade humana, ela pode ser contaminada e se tornar em inverdade, deixar de ser verdade, mas a verdade divina, a verdade bíblica, ela nunca vai deixar de ser verdade. Passarás os céus e a terra, mas a verdade bíblica permanecerá para sempre. É por isso que Jesus, ele nos convocou a compreender, a conhecer, a entender e a buscar essa verdade. Se nós observarmos, quando Jesus começa a falar com os judeus, ele começa a dizer que se os judeus com quem ele estava falando naquele momento permanecer na palavra dele, verdadeiramente seria discípulo dele. Verdadeiramente seria discípulo dele. O que é que essa verdade bíblica está dizendo? Que nenhum homem que não permanece na palavra como ela é, são verdadeiros discípulos de Jesus. Nenhum homem, nenhum crente, nenhuma igreja que não permanece na palavra como ela é verdadeira igreja de Cristo. Para ser verdadeira igreja de Cristo, para ser, por que você diz igreja? Porque a igreja de Cristo é formada de discípulos de Cristo. Se não for discípulo de Jesus, tem como ser igreja de Jesus? Então, para ser igreja de Jesus, precisa verdadeiramente estar na palavra, permanecer na palavra, obedecendo. Uma igreja que ela um dia viveu a palavra, e de uma geração, de uma época para cá, ela deixou de guardar e viver a palavra que guardava. Ela está deixando de ser igreja de Jesus. Ela está deixando de ser igreja que vai entrar no céu de glória, para ser igreja que vai ficar para ser julgada junto com o mundo. Então, se eu quero ser de Jesus, se eu quero entrar no céu de glória, glória, aleluia, que eu volte ao primeiro amor, que eu volte a ser cristão de verdade, e de verdade eu vou ser igreja de Jesus. Nós estamos vivendo numa época que tem muitos crentes na face da terra, tem muitas igrejas na face da terra, mas será que estão segundo a palavra? Será que estão guardando verdadeiramente a palavra? Será que essa geração que a palavra diz que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus? Será que essa geração que adota reggae, rock, samba, forró, hip hop, que adota tudo que o mundo tem, será que é a igreja de Cristo? Será que essa geração que anda de acordo à moda, ao molde do mundo, à forma do mundo, será que é a igreja de Cristo? Será que é a igreja que vai ser salva? Será que é essa igreja que mais parece com o mundano, com o ímpio, com quem não é crente, de que com o cidadão do céu? Será que essa igreja é verdadeiramente igreja de Cristo? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu. Eu não posso dizer eu sou de Jesus se eu estou desviado da doutrina de Cristo que ele deu aos apóstolos. Eu não posso dizer que eu sou de Jesus se há muito tempo eu ando na contramão da sua palavra,
de Jesus, se eu ando na contramão das Escrituras Sagradas, se eu ando na contramão da palavra, mas eu bato no peito e digo, eu sou dele e ele é meu, será que eu sou? Quem é mentiroso? Jesus ou eu? Jesus não mente. Jesus é fiel e verdadeiro. Eu estou mentindo para mim mesmo. Se eu não estou vivendo a palavra, se eu não estou guardando a palavra, se eu não estou obedecendo a palavra, se a palavra dele não está em mim fazendo parte da minha vida, eu estou desviado dele, com o nome de que está vivo, morto, confirmando o restante que está para morrer. E para quê? O que é que eu tenho que fazer para que eu seja de Jesus? Voltar à prática da palavra, voltar a viver a palavra, voltar a me alimentar da palavra, voltar a dar valor à palavra, voltar a guardar a palavra do Senhor Jesus, que disse, a minha palavra sereis meu. Glória. Observe que a forma que ele fala com os judeus, e ele segue dizendo assim, ó, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é um discípulo? É um aprendiz. O que é um discípulo? É um aprendiz, é um aluno. Eu disse que hoje eu estaria falando alguns pontos, e um dos pontos seria o que a verdade exige de nós. Quem é a verdade? É Jesus. Quem é Jesus? Ele é a mesma palavra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que a palavra ensina? O que é que a verdade exige de nós? Preste atenção. Ele diz, se permanecerdes em mim, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meu discípulo. Aí ele vai dizer assim, ó, e conhecereis a verdade. O que é que ele está dizendo? Sendo meu discípulo, sendo meus alunos, eu vou ensinar a minha verdade para você. Porque Jesus, ele tem a necessidade de dizer para os judeus, de dizer para nós que precisamos conhecer a verdade. Por que ele tem essa necessidade? Porque o diabo enganou Eva com meias verdades. E daquele engano para cá, da queda de Adão para cá, o homem vem vivendo no pecado, no engano, defendendo o seu eu estou certo, defendendo as suas razões, mas que só a verdade divina convence e abre o olho do homem para ele entender que a razão dele é falível diante de Deus. A verdade divina é incomparável à verdade humana. E para conhecer a verdade divina, precisa se aproximar de Jesus e ter um relacionamento com a sua palavra para aprender a verdade. Quem rejeita a palavra, rejeita a verdade, rejeita o Cristo da palavra e não aprende. E ele disse, e conhecereis a verdade. É através do conhecimento da verdade que ela vai moldando as nossas vidas e nos libertando de nós mesmos. Pastor, o que é isso? Libertar de mim mesmo é. O primeiro inimigo da minha alma é eu. O primeiro inimigo da minha alma é eu. Olha que nós até estudamos na lição da EBD, esse trimestre que acabou, sobre os 3 inimigos. E o primeiro inimigo é o que? A carne. A carne não está falando dessa matéria que cobre os ossos, que é coberto por pedra. A carne está falando do homem carnal, da queda de Adão, que deixou de ser espiritual para ser carnal. Está falando do homem comum, do homem carnal. Então o homem carnal, o homem deseja, cobiça o mundo. O homem peca não é porque o mundo é mais forte do que ele, é porque ele deseja o mundo. A natureza deseja a prostituição, deseja o pecado, deseja a lascívia, deseja o que o mundo oferece. E às vezes o cristão, ele quer viver os desejos da carne, os prazeres da carne,
mas não quer viver a renúncia da carne. É o primeiro inimigo. Se eu venço a minha natureza, se eu mortifico o meu eu está mortificado, ele não deseja florzinha. Então não tem condição de eu pecar com florzinha, porque o meu eu está mortificado. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si. Nós estamos vivendo uma geração que briga com a doutrina da igreja, briga com a doutrina dos apóstolos, quer combater, resiste à doutrina da santidade para viver o ego, eu. Hoje nós conseguimos fazer grandes ajuntamentos de programações evangélicas que beneficia a natureza carnal, que dá lazer para a vida carnal. Mas não conseguimos fazer grande ajuntamento de pessoas nos pés de Jesus para negar a si mesmo. E a verdade nos convida a negar a si mesmo. A verdade, ela nos ensina que precisamos negar. Ele diz: aquele que quiser vir após, negue-se ao que a verdade exige de nós: renunciar. Igreja que não tem renúncia não é de Cristo, porque não está obedecendo a palavra dele que manda renunciar. Igreja que não renuncia, o crente que não renuncia, ele não é de Cristo. Ele pode até dizer: eu sou de Jesus, mas para ser totalmente Jesus precisa obedecer a verdade. A verdade renuncia, nega a si mesmo. E quando se aperta para negar a si mesmo, foge. É por isso que a Escritura Sagrada, a verdade da Bíblia diz que Deus vem buscar um povo no meio de um povo. Não se engane que dizendo que Deus vem buscar a igreja no meio do mundo, não. É crentes fiéis no meio de crentes que defendem a carne. Glória. É crentes fiéis que talvez sofreu com Cristo para negar o seu eu, para negar a si mesmo. É crente que passou por um momento de fraqueza, mas procurou confessar e deixar para alcançar a misericórdia. Quem vai ficar é crente que ficou com a vida ativa no pecado, auto se disciplinando sozinho, sem confessar e tocando a vida, achando que está bem com Deus, quando a palavra ensina: confessa, deixa, renuncia, nega a si mesmo, para poder vir após mim, porque ele disse: eu vou para o Pai, prepara-vos a morada, para onde esteja eu esteja vós. Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abre mão do eu. Por isso ele diz: e conhecereis a verdade, porque a Escritura Sagrada, a palavra, ela vai ensinando o caminho da verdade, como se portar. E essa verdade, através do conhecimento aplicado, é o remédio que vai expulsando da enfermidade da alma, é o remédio que vai expulsando a imundícia do espírito, é o remédio que vai purificando a imundícia da carne. Porque a verdade, ela exige de nós santificação. Se você ler na sua Bíblia João 17, vai estar escrito: e conhecereis, João 17, santifica-te a tua palavra é a verdade. Nos chama para santificação. O que é ser santo? É ser separado. O que é ser santo? O que é santificação? É um processo de purificação para continuar no caminho. E essa purificação é limpeza, é renúncia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a Escritura Sagrada vai comparar aquele que um dia renunciou e voltou a abraçar tudo, como o cão que vomitou e voltou a se alimentar do vômito. Olha o homem que um dia jejuava, orava, se separava para Deus e depois voltou a abraçar tudo que o mundanismo oferece. Olha com que a Escritura Sagrada o compara: como o cão que voltou a ingerir o seu vômito, como a porca lavada que tornou-se a se lamear no lamaçal. E será que a gente não tem uma igreja que diz que é de Jesus por aí, mas que voltou a adotar o que o mundo oferece e bate no peito e diz assim: não tem nada a ver? Será que nós não estamos vivendo essa geração? E será que essa geração é a verdadeira igreja de Cristo? Ou a verdadeira igreja de Cristo é que guarda a sua
palavra, que guarda as escrituras sagradas no seu coração. Se nós observarmos, ele vai dizer que essa verdade, ela liberta. Eu costumo falar algumas verdades do versículo bíblico, e às vezes eu boto até no textual, que é um versículo da lição, mas como o versículo aqui já chama para conhecereis a verdade vos libertará, eu coloquei aqui, vamos analisar o versículo 32 do capítulo 8 de João. Leia comigo aí. Se você analisar esse conhecimento aqui, não é simplesmente um conhecimento intelectual, não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento pessoal, íntimo, adquirido através de experiência. Mas pastor, por que o senhor diz que esse conhecereis é um conhecimento que não é simplesmente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento adquirido através de experiência, através de prática? Dê uma olhada no que ele diz assim: se vós permaneceis na minha, verdadeiramente sereis meus. Espera aí, o versículo 32 é o segmento disso aqui. O versículo 32 é o segmento disso aqui. Aí vai dizer: e conhecereis a... Aqui fala de um relacionamento, de um envolvimento, de um conhecimento pessoal, íntimo, adquirido através de uma experiência com a palavra de Deus. E experiência vai muito além de gravar o versículo. Experiência aqui confere viver o que a palavra diz, aplicar na vida o que a palavra diz. Aí se você observar, aí está aqui, ó: e conhecereis a verdade e a... Esse aqui determinante que aponta para uma verdade absoluta, uma verdade específica, que não existe uma outra verdade, que não é uma verdade entre muitas verdades, mas é uma verdade absoluta, que não se corrompe, que não se contamina, que nunca vai deixar de ser verdade. E a verdade vos... Observe que ele repete de novo: e conhecereis a verdade e o que é real, absoluto, incontestável, que revela a realidade conforme ele é. Ela é a realidade da pessoa bendita de Cristo, que não muda, que não se corrompe, que não volta atrás, que não te engana, que não mente para você, que não te decepciona. Se ele prometeu, você só não recebe se não ficar na posição, que é fiel para sempre. Então aqui revela uma verdade incontestável para nossas vidas. Aí ele vai dar seguimento: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Observe que ele fala que vos refere a você, no mesmo sentido coletivo. Todos que ouvem, que aceitam, que se envolve com essa verdade, que aplica, que procura ter um conhecimento íntimo, de envolvimento com essa verdade, todos que fazem isso em sua vida, essa verdade opera libertação. Ah, pastor, mas que tem gente que aceita Jesus e vai para a igreja e não fica liberto, que aceita Jesus, vem para os cultos, mas não aplica a palavra da vida, não se dedica em viver a verdade. Mas aquele que se dedica, tem gente que aceita Jesus, irmãos, essa é verdade nua e crua, fica anos na igreja brigando com Deus em defesa do seu eu. Tem gente que fica anos na igreja, que nem Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim, é porque comigo é assim, e nunca nega o seu eu para viver a vontade do Senhor, e fica anos e anos e nunca vai mudar. Mas aquele que vai se despir de si mesmo, aceitando viver a verdade divina, tem mudança, tem transformação, tem libertação, tem cura. Ei, Jesus muda a história, porque essa verdade vai transformando a sua vida. A igreja, ela tem falhado muito
que tem tido um crescimento no vermelho. Por que o crescimento no vermelho? É o crescimento que adquire pessoas que está dentro da igreja, mas que não renunciou, mas está buscando uma solução para a sua vida carnal. Mas por que tem acontecido isso? Porque muitos deixou de pregar a verdade como ela é. Muitos deixou de pregar a verdade em cima dos nossos púlpitos e só vive pregando que Deus te entende, que Deus vai te abençoar, que vai abrir porta, que vai fazer, que vai acontecer. Só promessa de bênção na terra para satisfação carnal. E tem muita alma que vem para a igreja porque Jesus vai abençoar. Porque Jesus vai abrir porta, porque vai dar o casamento bom, vai dar o carro que precisa. Jesus dá. Mas ele disse: o que é verdade? Primeiro buscar o reino. A exigência da verdade é que primeiro o reino dos céus. E como é que busca primeiro o reino dos céus? Se preparando para ele. Aleluia. E como é que se prepara para ele? Se santificando, renunciando, negando a si mesmo. Aí ele dizia: tem mais coisa. Aquela bênção que você precisa é acrescentada na proporção que vai se santificando. E até mais coisa ele vos. Mas como é que vão aprender se não há quem pregue? Como é que vão aprender se eu prego um evangelho de passar a mão pela cabeça? Como é que eu vou ter uma geração que vai ficar se levantando para suprir a geração que está passando, se eu não pregar a verdade para essa geração? Se a geração que ouviu verdade para suportar até hoje tem tido dificuldade, e essa geração do evangelho de Carutinha? Essa geração do evangelho coach? Essa geração do evangelho de internet, que não suporta ser chamada a atenção, que quer desviar, que quer mudar da igreja. Que geração é essa que vai ficar para amanhã? Se não ouvir e não abraçar a verdade. Aleluia. Temos dificuldade para apacentar hoje. Primeiro porque muitos de nós deixou de pregar a verdade, achando que se aliviasse, ajudava mais. E o chamado de Deus para você, pregador, para você, obreiro, para você que faz a obra do Senhor, não foi chamado só para juntar dentro da igreja, mas é para juntar alma para entrar no céu de glória. Aleluia! Glória a Deus. Eu costumo comparar a igreja como a mãe de família, a esposa, que ela pesca muitos peixes, mas que não vai valer a pena se o esposo chegar na hora do almoço para comer e só tiver lá uma multidão de peixe com a fé dentina sem ser tratado. Mais feliz seria ela com o esposo pegar um só peixe, mas estar tratado, pronto e cheiroso, para ele chegar e estar pronto para ele. A igreja é a noiva, é a esposa do cordeiro. E ela tem que aprender que tem que tratar. As almas é comparada com peixes. Mas o peixe pescado ele tem que ser tratado. Ele tem que ser tratado. Ele é tratado com a palavra da verdade. Não é com grito, não é com a cobracia. É com a palavra da verdade. Porque a verdade exige que vivemos da verdade. A verdade exige que eu conheça a verdade. E se a verdade exige que eu conheça a verdade, eu tenho que buscar o conhecimento da verdade e pregar essa verdade para a vida de outros. Porque é essa verdade que liberta. Porque caso contrário, eu vou estar ajuntando multidões sem ser liberta. Mas pastor, e como é que identifica uma multidão junta sem ser liberta? Aperta para tu ver. Aperta para tu ver se não puxa a espada. Porque está junto, mas não está convertido. Pedro andou um tempo junto com Jesus sem ser convertido. E quando a coisa apertou, ele, ó, vou cortar o pescoço desse aqui. Deus foi bom que errou, pegou na orelha. Aí Jesus já pensou: quando tu te converteres. Mas eu estava andando com Jesus há tempo. Você acha que não tem assim não? Que se apertar, puxa a espada. Se apertar, bota na justiça, escandalizando o nome do evangelho, escandalizando a igreja, brigando contra a igreja. Se apertar, discute na rua.
Se apertar, sai falando mal nas esquinas. Se apertar, faz panelinha para estar fofocando e enfraquecendo a vida de outros. Conheceu a verdade? Não. Porque quem conheceu a verdade e aceitou ela, a verdade diz: amai os vossos inimigos, para que sejam filhos de vosso. Porque se eu amo, eu já sou filho. E o amor vence todas as coisas. E eu vou amar aquele que eu estou achando que é meu inimigo, mas eu tenho que entender que a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados, as hostes espirituais da humanidade. Eu não tenho que lutar contra a florzinha, então eu tenho que amar a florzinha, resistir ao diabo, ele vai ter que fugir, e a florzinha vai passar a ser filha do nosso Pai, e a gente vai marchar junto para o céu. Mas ele fica se retalhando, guerreando um contra o outro. Conheceu a verdade, acatou a exigência da verdade? Não, que quando acata a verdade, liberta desse sentimento, desse carrancismo. Aleluia! Maravilha, Deus! Aleluia! Como é que eu conheci a verdade? E eu ouço dizer que florzinha disse que eu sou feio. E eu saio por aí denegrindo a florzinha porque ela disse que eu sou feio. Eu me zango, eu saio falando mal dela para toda a direita. Eu conheci a verdade, se a verdade exige de mim, bendizei os que vos maldizem. É a verdade, porque a verdade é a palavra. A verdade é a... E essa palavra me liberta desse mal da minha vida. Essa verdade, ela queima a minha língua com a brasa viva do altar, e eu deixo de ser um falação, e agora eu sou intercessor. Aleluia! Porque a verdade me transforma. Mas se eu não der lugar à verdade me transformar, eu vou sair falando pelos cotovelos, eu vou ser pedra de tropeço para a igreja de Cristo, quando eu estou dizendo que eu sou a igreja do Senhor. Glória a Deus. O que a verdade exige? Ela parece que acelera quando começa a falar. A verdade exige de nós. A verdade opera em nós. A verdade nos tira, emancipa nossas vidas, desmembra. Não, agora você não é mais escravo de amor, agora é livre. Ela tira das limitações da escravidão do inimigo e dá liberdade para caminhar para o céu de glória. Verdadeiramente sereis livres. Livra de toda a dependência, de toda a opressão das trevas. A verdade faz, mas ela liberta e exige comportamentos. Por que ela exige comportamentos para a minha vida? Para que eu não volte de novo à escravidão. Ela exige comportamentos na minha vida para que eu não volte de novo à escravidão. A verdade é Cristo. Cristo é a palavra. Se nós analisarmos no contexto bíblico do conhecimento, entre o conhecimento da humanidade e o conhecimento da verdade divina, há uma diferença imensa. Há uma diferença extraordinária. Por que, Sérgio? As verdades humanas não combatem a investida de Satanás. Mas a verdade bíblica tira as forças das trevas. Porque a verdade bíblica, como eu disse no início, ela é luz que dissipa as trevas. A verdade é luz. Muitas das vezes essa verdade ela dói, mas sara. Ela dói, mas transforma. Você sabe por que tem gente que vai ficar sem a salvação? Porque teve medo de falar a verdade, com medo do homem. E a verdade diz assim: não tema o que mata a carne e não mata a alma. Temei aquele que tem poder para matar a carne e mandar a alma para o inferno. Temei a Deus e dá-lhe glória. Tem gente que vai ficar empurrando com a barriga até o arrebatamento ou até morrer, mas nunca vai confessar um pecado, com medo da decisão do homem, temendo mais o homem do que a Deus, temendo mais a perder o emprego do que perder a salvação, temendo mais a perder uma amizade do que perder a salvação, temendo a perder um casamento do que perder a alma para o inferno. Mas quando a verdade entra, quando dá lugar à verdade, confessa, e a misericórdia de Deus age, enquanto o diabo está dizendo: Florzinha, tu fica quieta, tu não fala não, porque se tu falar, tu vai perder
isso, isso e aquilo. Aí ela olha para Jesus e olha para a verdade, que é defensora, é protetora, é restauradora, é saradora. E ela olha para a verdade, não vou viver a verdade. Ela decide a verdade, ela confessa, deixa a misericórdia, poupa casamento, poupa emprego, poupa amizade. A misericórdia age de uma maneira gloriosa na vida, iluminando o caminho para continuar andando e não tropeçar outra vez. Porque a verdade, ela nos ensina a andar na luz. E onde há verdade, há ausência de engano. Onde há verdade, há ausência de mentira. Onde há verdade, há ausência do mal das trevas, porque o bem do céu habitou. Aí a verdade diz assim, ó, perdoa. Por que a verdade manda perdoar? Porque eu vou estar me sarando e ajudando a outra alma. A verdade, mas aí as trevas dizem assim, se vingar, dá o troco. É o que as trevas diz. Mas quem está com a verdade entende que tem que perdoar, tem que amar para seguir em frente. Se nós observarmos atentamente, se nós observarmos atentamente a Escritura Sagrada, as exigências da verdade, que a verdade exige, a verdade é Cristo. A verdade nos ensina a se aproximar de Cristo quando estamos cansados ou fadigados, a se aproximar dele quando estamos sobrecarregados. Que ele disse, Mateus 11:28, vinde a mim. Ao convite, ao que a verdade está dando, vem a mim. Está cansado? Vem a mim. Está oprimido? Vem a mim. Está fadigado? Vem para mim, e eu vos aliviarei. A verdade exige a aproximação da verdade. Jesus, ele é a verdade que quer nos abençoar, quer aliviar o nosso cargo, os nossos fardos. Ele quer trazer tranquilidade para a nossa mente, ele quer trazer um refrigério para a nossa alma. Mas eu não consigo se eu não me aproximar dele. Mas como é que eu me aproximo? É vindo para a igreja? Não. Não é só vindo para a igreja. Olha o que Deus disse através do profeta Isaías: o vosso pecado faz separação entre vós e Deus. Como é que eu me aproximo? Se o meu povo que se chama pelo meu, isso aqui é para crente, aquele meu povo que se chama pelo meu, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, renunciar os seus, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua. Existem condições para se aproximar e vir para a igreja. Congregar é importante e a verdade chama para congregar. Mas congregar sem renunciar, sem se arrepender, sem consertar o altar, vai estar dentro da igreja e longe do Senhor da igreja. Vai estar dentro da igreja e longe do Senhor da igreja. Porque não conseguiu negar o seu eu. Aí toma decisões que vai de confrontação com a verdade. Toma decisões que vai de confrontação com a verdade, que fere a verdade divina para defender o eu. Eu te dou um conselho: arrepende, volta a consertar o altar. Dá uma olhada se a tua decisão está condizendo com a verdade divina. Se não está, volta, conserta. Não te distancia dessa verdade, que o único meio de libertação e salvação é pela verdade. Glória! O único meio de libertação, de transformação de vida é pela verdade. Então, se eu defendo o meu eu, o meu orgulho, o meu ego, e viro a verdade divina, eu estou pondo em risco a minha salvação. Eu estou pondo em risco o nome que eu digo que sou de Jesus, e eu estou deixando de ser. Então é importante que eu analise se as minhas decisões que eu estou tomando, eu estou defendendo o meu ego, ou eu estou tomando a decisão olhando para a verdade divina. Que a verdade me ensina a confrontar com o meu ego caído, para eu viver o novo do Senhor em minha vida. Para eu viver o novo do Senhor em minha vida. E conhecereis a verdade. Essa palavra tem uma paulada, irmão. Uma verdade que Jesus diz aqui,
que dói. Olha o que ele disse para os crentes daquela época, para os judeus daquela época, é o que ele disse: se vocês fossem verdadeiramente filhos de Abraão, fazia o que Abraão fez. Então, se você também fosse filho de Deus, você vai fazer o que Deus quer. Se Deus é vosso pai, você deve obedecer. Mas para estar vivendo uma vida de mentira, de engano, de ganância, de intriga, de falsidade. Por viver uma vida de falsidade, de engano, de mentira, de ganância, querendo matar uns os outros. Deus disse: você tem por pai o diabo que é pai de vocês. Por que Deus disse isso a ele? Vai dar uma olhada no contexto histórico da vida desse judeu como estava. Pela frente tinha paz de aparência, por trás alfinetando. A gente diz: você é filho do diabo. O coração na obra de Deus é ganancioso, amante do deleite, e não do Senhor. Você é filho do diabo. Falso um com os outros, filho do diabo. Desobediente, filho do diabo. É a Bíblia. Então, se eu não quero ser olhado assim por Deus, por Jesus, que é o único caminho de salvação, não há outro é beco, é beco sem saída. O único caminho de salvação é Jesus. Se eu quiser entrar pelo caminho da salvação, essa verdade me diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão é aceitando Jesus e obedecendo a palavra de Jesus, que alcancemos a salvação, que alcancemos a libertação, que alcancemos a cura. Essa verdade, ela tem exigência, ela exige de nós que buscamos o caráter de Cristo para nossas vidas, que buscamos a aparência de Cristo para a nossa vida. E conhecereis, e a verdade vos. Terça-feira que vem tem mais. Terça-feira.